Olá, gente. Estamos de volta. Resolução da lista de apoio da semana 5. Agora com o exercício 8. Em primeiro lugar, gostaria de me desculpar pela resolução anterior, do exercício 1 ao exercício 4. Provavelmente foi muito maçante para quem se interessou em acompanhar, em resolver junto, ou pelo menos assistir a resolução. Eu sei que essas coisas muitas vezes se tornam maçantes, muito complexas, e eu acabo tentando usar uma precisão maior do que está no gabarito. Mas muitas vezes essas aproximações que o gabarito usa acaba facilitando demais o exercício, impede que vocês consigam desenvolver habilidades em resolver situações, equações mais complexas. E embora vocês precisam partir de um início, como a gente já está na 5ª semana, então é bom que vocês comecem a se adequar a algumas novas necessidades em relação a, às vezes, a precisão. Com relação a esse exercício da semana 8, que ele é um dos poucos que se baseia no movimento circular uniforme, alguns conceitos, boa parte desses conceitos do movimento circular uniforme, eles vão ser extremamente importantes para o próximo bimestre. Vocês vão ter Física 2. Então, é muito interessante que vocês acompanhem com bastante atenção, principalmente na definição de alguns parâmetros, como velocidade angular, frequência, período. Tudo bem? Então, vamos começar. Enunciado do exercício 8. Uma partícula move-se ao longo de uma circunferência de raio 5 metros, no sentido anti-horário. Em t igual a 0, a partícula passa pelo ponto ômega, conforme a figura. A variável angular φ obedece à relação φ de t igual π sobre 5t. A partir desse momento, ele pede para determinar alguns parâmetros, que a gente já vai enunciar. Bom, o importante, até este momento, a posição inicial dessa partícula é na posição ômega. Então, φ de 0 é igual a 0. Φ é a posição angular. Se vocês se lembram de coordenadas polares, para determinar uma coordenada polar, a gente precisava, vou colocar um ponto P qualquer, de uma distância, que normalmente era um raio, da partícula, a distância entre a partícula e o centro do círculo, e um ângulo, que era justamente o ângulo formado por uma reta entre o centro e o ponto de interesse, esse ângulo que acabava existindo entre essa reta e o plano horizontal. Então era assim que determinava uma coordenada polar. No movimento retilíneo uniforme, a gente usa um sistema análogo, baseado nesse sistema de coordenada polar. A gente pode descrever a posição que uma partícula ocupa de acordo com o ângulo dessa reta que acaba existindo entre o centro e o ponto e o plano horizontal. O enunciado do exercício diz que no instante t igual a 0, a partícula está no ponto ômega. Ômega é justamente o eixo horizontal, e é a origem, do ponto de vista angular, é a origem do nosso sistema. Então o ângulo que faz com o eixo horizontal é igual a 0.
Ele também disse que essa variável angular, φ de t, é igual a π sobre 5 t. De uma maneira mais completa, φ de t é igual a 0 mais e 5t. Então é bastante análogo ao movimento retilíneo uniforme, que a gente tinha aqui. S de t igual a S0 mais V0t. Ou V, né? Porque a velocidade ela é uma constante no movimento retilíneo uniforme. Então, essa equação é análoga à equação horária de um movimento retilíneo uniforme. A diferença é que essa equação ela é expressa em ângulo em relação ao plano horizontal. Como para t igual a 0, posição φ é igual a 0, então esse termo, que seria φ inicial, é igual a 0. Tudo bem? Por isso que a gente pode simplificar e deixar φ de t nessa forma. Como é um movimento retilíneo uniforme, a gente pode definir que é cíclico. Esse movimento ele é cíclico, ele está confinado num percurso infinito e cíclico. Ele vai dar voltas infinitas. Como ele é um movimento circular uniforme, ele vai manter a velocidade escalar constante, não vai aumentar a velocidade, não vai diminuir a velocidade, então ele vai ficar perpetuamente nesse movimento. No primeiro item, ele pede para determinar o instante em que passa a partícula, né, passa pelo ponto M. Então essa partícula, que inicialmente está na posição ômega, em um dado momento vai alcançar a posição M. Novamente eu tenho que lembrar que por ser um movimento confinado, um percurso confinado, ele vai passar por M, pela posição M, infinitas vezes. Considerando a primeira volta, então considerando a primeira volta, partindo dessa equação, vou isolar t, já que ele pergunta qual é o instante. Então t igual. Vou passar esse π sobre 5 dividindo, vai ficar φ, um φ qualquer, que eu vou definir logo mais, dividido por π sobre 5. Esse φ, ele é a posição que me interessa. No caso, a posição M, em ângulo, está na posição 3π sobre 2, que é o ângulo de 270 graus. Então lembre-se, ômega está na posição angular 0, 0 graus, H está na posição 90 graus, ou π sobre 2 radianos, Q está na posição 180 graus, ou π radiano, e M está na posição 270 graus, ou 3π sobre 2 radiano. Se vocês têm dificuldade em passar de graus para radiano, basta simplesmente colocar em graus o valor, multiplicar
por π e dividir por 180. Então, 180 é equivalente a π, né, em graus e em radianos. Então, acaba que há há uma equivalência. Então, dividindo, ou simplificando 270 e 180, a gente chega a 3 sobre 2, π. Esse π ele é mantido. Agora, se eu quiser converter de radianos para graus, basta simplesmente trocar o π por 180. Então, 3 vezes 180, dividido por 2, vai voltar a 270 graus. Um pequeno esqueminha para vocês trabalharem com graus e radianos. Então, voltando aqui ao nosso exercício, 3π sobre 2 dividido por 5. Temos 3π sobre 2 vezes o inverso disso, essa divisão, k, 5 sobre π, cancela π com π, 15 dividido por 2, igual a 7,5 segundos. Então, da posição D0, né, ou da posição ômega, até chegar a M, vai demorar 7,5 segundos. Mas lembre-se, novamente, é um conceito que eu não me canso de lembrar vocês, porque é uma coisa que eu também de vez em quando esqueço. É um movimento cíclico infinito. Então ele vai passar por M infinitas vezes. Se ele passar por M no instante, né, na primeira volta, no instante 7,5 segundos, ele vai passar novamente em M em 7,5 segundos, mais um valor de período. Tudo bem? Quer dizer, se no instante 7,5 segundos, tomando por base t igual a 0, se eu somar mais um valor de período, né, lembre-se que período é o tempo que demora para fazer uma volta completa. Então, no instante em que ele está na posição M, mais um intervalo de tempo suficiente para ele dar uma volta, ele vai voltar na posição M. Então, se eu somar a esse 7,5 duas vezes t, então é tempo bastante para ele dar duas voltas e voltar a M. Tudo bem? Vamos lá. O segundo item, a velocidade angular. Velocidade angular é dado por ômega. Bom, vamos pensar um pouco em φ. Φ de t é igual a I sobre 5 vezes t. Bom, se φ de t é a equação que rege a posição angular, quer dizer que, lembrando novamente da fórmula do movimento retilíneo uniforme, S de t é igual a S0 mais Vt. Então lembre-se que eu fiz aquela comparação, né? A diferença, né, que a gente pode aproximar aqui também, é que
Neste caso, o φ0 é igual a zero. Então, se eu fizer a mesma coisa aqui, eu tenho que S de t é igual a vt. Isso acontece quando a posição inicial da partícula nesse movimento coincide com a posição da origem do meu sistema. Então, S de t é igual a vt. Isso significa que esse termo, o coeficiente que acompanha o tempo, é a velocidade. E a mesma coisa se aplica aqui. E é justamente esse termo a velocidade angular, ou ômega. De outra maneira, vocês podem lembrar que a velocidade ela é derivada da posição, ou da equação da posição, em relação ao tempo. Então, a mesma coisa aqui. A velocidade angular, que é a taxa de variação da posição angular em relação ao tempo, vai ser dφ dt. Derivando isso em relação ao tempo, eu tenho simplesmente sobre 5. Ou ainda mais uma maneira de vocês entenderem. Se essa é a equação que rege a posição, quanto ele vai andar, quanto ele vai andar em um segundo, porque a definição de ômega é justamente, fazendo análise dimensional, radianos por segundo, ou ângulos por segundo, de entender melhor o radiano. Então, qual seria a fase angular que caminharia em um segundo? Então, seria justamente o π sobre 5. Tá legal? Então, são 3 maneiras diferentes de vocês entenderem esse ômega. Espero que vocês se adaptem a alguma delas. Eu acho que a maneira matemática, muitas vezes, é mais fácil de guardar. Então, se vocês derivarem a equação horária do espaço, vocês conseguem achar a equação, como é o movimento retilíneo, vocês vão achar a velocidade angular, que é uma constante. O item 3, a velocidade escalar no ponto H. Como é um movimento retilíneo uniforme, as únicas acelerações são acelerações centrípeta ou centrífuga. Então, não haverá aceleração que altere a velocidade. A aceleração centrípeta ou centrífuga, ela vai alterar a direção da velocidade, mas não o seu módulo. Então, a velocidade escalar, assim como a velocidade angular, é uma constante. Vocês podem calcular a velocidade escalar através da seguinte relação: velocidade angular vezes o raio. A velocidade angular a gente já tinha definido que é π sobre 5. O raio é dado, 5 metros, cancelando 5 com 5. A velocidade é igual a π, ou 3,14 metros por segundo. Essa velocidade escalar, ela é tangencial ao percurso circular. Então, ela estaria, vamos colocar na posição que ele pede, ponto H. Então, a velocidade escalar sempre é tangente ao percurso circular. Tudo bem? A velocidade angular também, mas só para ilustrar para vocês. Item 4. Período do movimento. O período a gente pode calcular facilmente através dessa relação. 2π sobre t.
Algumas dessas formulinhas vocês vão ser obrigados a decorar, mas a partir do momento que vocês conseguem guardar de uma maneira mais imediata o significado de cada um desses parâmetros, acaba se tornando um pouco mais natural. Por exemplo, a velocidade angular é o tempo que demora para fazer uma volta completa em ângulo. Então, o ângulo variou de 0 a 2π em radiano, ou de 0 a 360 graus. E o tempo que demorou para fazer essa volta é justamente o período. Como eu já tenho o valor da velocidade angular, essa é a relação bastante fácil para obter o período. Isolo o período, 2π sobre 5, que é a velocidade angular, 2π vezes 5 sobre π. Como aqui está dividindo por uma divisão, eu jogo essa divisão multiplicando, só que inverto o numerador com numerador. Cancelo π em cima e embaixo. 2 vezes 5 é igual a 10 segundos. Então esse é o período desse movimento circular. É o tempo que demora para a partícula dar uma volta completa e chegar no mesmo ponto. Então, isso serve obviamente para qualquer ponto. Então, partindo do ponto inicial, começa em ômega. Então, t igual a 0, a partícula está em ômega. Após 10 segundos, ela terá voltado em ômega, na posição ômega, tendo completado uma volta completa. Se eu der mais 10 segundos, vai completar mais uma volta. Mas aí a gente já está em 20 segundos. A mesma coisa se aplica no ponto H. Se a partícula está em H, num instante qualquer, e dou 10 segundos, então foi tempo suficiente para a partícula dar uma volta completa e voltar à posição H. Então isso vale para qualquer ponto. Ele sempre retorna ao ponto no qual a gente começou a medir 10 segundos, ou o período. Item 5. Aceleração tangencial. Bom, a aceleração tangencial, ela tem a mesma direção, nem sempre o mesmo sentido, da velocidade escalar. Ela é tangencial, né, diz aceleração tangencial, porque ela também é tangencial, ela é tangente ao percurso circular. Então ela também estaria nessa mesma direção da velocidade. Só que ela pode estar no mesmo sentido ou no sentido contrário da velocidade. Se a aceleração tangencial estiver no mesmo sentido da velocidade, quer dizer que a velocidade escalar vai aumentar. Se ela estiver no sentido contrário, quer dizer que a velocidade escalar irá diminuir. No entanto, este é novamente um movimento circular uniforme, quer dizer que a aceleração é zero, uma vez que a velocidade escalar é constante. Significa que a força, ou resultante das forças que incidem sobre essa partícula, de certa maneira, é igual a zero. Porque mesmo a aceleração centrípeta, ela vai ser equilibrada pela uma força que prende a partícula ao centro, né, centro do movimento circular. No caso, é uma partícula que está presa ao centro por um barbante, por exemplo. Então, como a resultante das forças é igual a zero, a aceleração tangencial é igual a zero, e, portanto, a velocidade escalar é uma constante. Finalmente, o item 6, aceleração centrípeta no ponto Q.
Bom, aceleração centrípeta, para quem viu o vídeo de conceitos, ela é dada pela velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio da circunferência, o raio do percurso circular. Como eu tenho esses dois valores, a velocidade escalar 3,14 ao quadrado dividido pelo raio, que é 5 metros. — 3,14 ao quadrado dividido por 5 será igual a 1,97 metros por segundo ao quadrado. Bom, só para efeito de curiosidade, se a gente supor que essa partícula descreve esse movimento circular, vamos fazer parte do percurso aqui, quando que essa partícula está aqui, ela está presa ao centro por conta de um barbante, então essa aceleração ela será centrífuga. Ela vai estar nessa direção. Essa aceleração ela implica em uma força. Vamos chamar de uma força centrífuga também. Essa força ela vai ser equilibrada pela tensão no barbante. Tudo bem? Então aqui a gente encerra esse exercício. Vou ver se eu ainda consigo resolver mais um ou dois exercícios dessa semana. Tá legal? Então até o próximo vídeo, gente.